de um lado, como uma decorrência inevitável do amadurecimento. Ela parecia como uma consequência natural para você se consumar, por exemplo. Se a gente acompanha o trajeto da sexualidade feminina em Freud, toda mulher precisaria ter um bebê para ser feliz, para se realizar como mulher. Isso, obviamente, é ideológico. Isso não faz o menor sentido. Assim como o adulto precisaria ser pai ou mãe, o adulto precisaria gerar. E aí eu não me lembro mais exatamente quem citou a noção de família, não sei se foi Mariane, a ideia de procriação, de algum modo, procriação. Naquele momento eu me perguntei, será que as famílias precisam procriar? Eu não sei. Há famílias que não têm bebês, há famílias que não querem ter bebês, há famílias de adultos que decidem viver juntos até o fim, se viverem juntos até o fim, adultos ou adultas, e eles não têm bebês. E ainda assim são famílias. E provavelmente é possível que circulem crianças do ponto de vista imaginário sem que as crianças reais apareçam. Essa foi uma questão que me ocorreu. E uma outra, também fiquem à vontade, à medida em que eu ouvi vocês, eu ficava me perguntando, tudo bem, eu não quero parecer apressado, hein? Não me joguem pedra por isso. Tá bom, tá certo. Vamos desvincular, vamos descolar o discurso psicanalítico do discurso de gênero. Ótimo, sou plenamente a favor, concordo. Isso talvez vá mais para Túlio, né? E aí eu fiquei me perguntando, sim, e daí? O que é que a gente vai, no final das contas, dizer a partir disso? A gente pode dizer alguma coisa a partir disso? Uma vez descolados esses discursos, o ideológico do científico, que consequências a gente pode ter para o discurso científico, no final das contas? Muito provavelmente a gente vai ter crianças sempre. Enquanto a espécie existir, haverá crianças, muito provavelmente. Só que isso não precisa ser colado à noção nem de família, necessariamente, né? A gente já viu de manhã o quanto a família também é uma noção que se constrói, não precisa estar ligada à noção de família, nem à noção de sexualidade adulta. Os adultos, que para serem adultos, têm que ter bebês. Então, de um lado, então, a questão sobre a parentalidade, se ela é necessária, e de outro, o que é que vocês pensam? Uma vez feita essa separação, essa distinção muito necessária entre a crítica à ideologia psicanalítica e a própria teoria psicanalítica, que consequências isso pode trazer para os nossos trabalhos? Eu não estou fazendo essa pergunta só para vocês, eu penso que, de algum modo, para a gente. E aí eu faço um comentário para encerrar. Eu estou usando o tempo, cadê Fábio? Você, que bom, que ótimo. É rapidinho. Eu me pergunto se, nesse sentido, Freud já não anunciou uma resposta muito problemática por conta da biologização dele, que é a resposta que ele sempre invocava da bissexualidade. Freud escorregou do ponto de vista, ele não tinha como, enfim, pensar um discurso de gênero, que não existia à época, mas ele pensava a bissexualidade como uma matriz primária que presumia que nós poderíamos ser qualquer coisa. Em tese, a sexualidade, sendo perversa, polimorfa, sendo, nesse sentido, bissexual, ele só concebia dois gêneros, sendo bissexual, ela se presta a qualquer caminho. E, nesse sentido, ele dá uma pista que pode nos ajudar a pensar a riqueza dessa ideia que nós defendemos hoje, vocês, sobretudo, hoje à tarde, já lá presente no próprio Freud, que, por tantos desvios, em alguns momentos, pôs em risco a riqueza da descoberta dele. Quem é a outra pessoa? Para variar. Boa tarde, gente. Então, eu, na verdade, vou fazer um comentário dialogando com a sua pergunta e com o seu comentário também. Reforçando a pergunta que eu fiz ontem para a Mariana, né? Perguntei para ela se a gente poderia pensar em termos neutros, né? Ela teve um momento que ela falou do uso do termo cuidador, cuidadora, de cuidado, como a possibilidade de um termo neutro. E, no mesmo sentido, né, eu fiquei bastante provocada com essa ideia de
uma psicanálise não ideológica. Eu acho que não é possível. Não é possível. Mesmo quando a gente faz todo esse questionamento, quando a gente pensa a psicanálise criticamente, né, quando a gente revisita as autoras, os autores, quando a gente volta a Freud e a todas e todos os pós-freudianos, né, assim, quando a gente faz essa releitura mais afinada com as transformações sociais que a gente está vivendo, isso tudo é ideológico também, né, assim. Acho que esse congresso, inclusive, é um grande símbolo dessa ideologia, né? A gente está se propondo a fazer questionamentos que não estão sendo feitos, né, em diversos lugares, e fazer tem um propósito de transformação social, por trás disso tem uma leitura de mundo, tem uma perspectiva de transformação política, né? E acho, assim, mais uma vez né, assim, preciso falar disso porque acho muito perigoso a gente pensar, né, assim, que a gente poderia fazer ou psicanálise ou ciência ou qualquer coisa não ligada a ideologias ou a visões de mundo ou a interesses políticos. Tá ligado? Oi. Bom, quando eu falei em parentalidade, principalmente que a capacidade de avaliar uma pureza, né? A capacidade de avaliar o estatuto da família, o que é a família propriamente dita, ela está muito ancorada na capacidade procriativa. Isso era propriamente, eu quero ressaltar propriamente o termo capacidade, né? Por quê? Porque ele indica, não propriamente que a família, por definição, ela é dotada de filhos, né? Mas ela, primeiramente, ela é dotada de filhos porque ela é composta por um homem ou uma mulher capazes de gerar filhos. Teoricamente, né? E quando eu falei dos atravessamentos ideológicos que a psicanálise ela normalmente se vale, né, de uma forma inconsciente, isso propriamente está associado a qualquer domínio científico. Não existe vida sem ideologia, né? E quando eu falo ideologia, eu estou falando num termo muito específico. Eu acho que tem que diferenciar muito propriamente o que é ideário e do que é ideologia. Aí vale a pena a leitura lá da Marilena Chauí, né, um livrinho muito básico, que é ideologia, que diferencia exatamente isso. Que a ideologia ela é sempre uma representação capaz de reforçar relações de dominação. Então, nesse sentido, não é que a gente tem que prescindir da ideologia, isso é impossível. Não existe um saber que não está contido no processo social e histórico de uma época. Não existe isso. Então, é importante, eu acho que, de alguma forma, se possível, estar atento a esses elementos, para que a gente não se deixe, de alguma forma, se é que é possível, se deixar determinar por eles. É um processo que o Pierre Bourdieu chamou de objetivação. Se não é possível fazer uma ciência humana objetiva, a gente tem que, em alguma medida, tentar objetivar o nosso objeto de conhecimento, né? E é isso que eu acho que a psicanálise pode tentar promover. Eu acho que também concordo, né, com você, né? Acho que a minha exposição também foi nesse sentido, né, de colocar esse viés pulsional, né, presente, não só o ideológico, mas também, né, das próprias experiências e o mundo de cada autor, né? Mas então, né, muito obrigada, né, pela participação de vocês, parabéns a todos os participantes da mesa, né? Vamos então fazer um intervalinho.